só de curiosidade. Olha que legal. Eu ia até limpar ele, mas preferi não limpar, para vocês verem 4, 5 dias depois. E ó, nossa, em toda a parede dele. E cheira mal, hein? Pense num negócio que cheira mal. Mas tá aí o bichinho funcionando. Isso aqui acho que faz 3 dias que eu... 4 dias que eu não limpo. Ô, horário de verão? E aí? O que é que a gente faz com os aquários, hein? Vamos falar disso um pouquinho. Ajusta, não ajusta, ajusta, não ajusta. Professor Ray andou pesquisando e o Ted andou ajudando para que nós pudéssemos conversar sobre esse assunto bem legal. Vamos lá, pessoal! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado ao meu pai, muito obrigado à minha mãe, muito obrigado à minha família, à minha esposa querida, muito obrigado a vocês. Pessoal, eu tenho recebido constantemente desde o dia 4, nem sei a data, agora mudaram, né? Mudaram a data oficial do horário de verão por uma série de fatores aí, eleições e etc, etc. E por conta disso, muita gente fala, Alberto, e o que é que eu faço? Mudo o horário de verão? Não mudo o horário de verão? E olha que interessante, né? A grande dúvida acontece em função de uma característica que todo organismo vivo que habita o nosso planeta, e provavelmente organismos vivos que eventualmente habitariam outros mundos, eles têm dentro do que a gente chama de informação biológica, informação de sinestesia, posição, tempo, espaço, eles têm algo que a gente popularmente chama de relógio biológico. E por curiosidade, só por curiosidade, eu cheguei e falei, deixa eu dar uma analisada, deixa eu dar uma pesquisada, pegar os livros que eu tenho, né, a respeito, e ver se eu encontro alguma coisa relacionada a isso. E teclei no oráculo, né? Tá aí para vocês verem, ó, relógio biológico. E entre as listas, na primeira página de pesquisa de relógio biológico, olha só para minha surpresa o que apareceu. De um autor desconhecido, só que não. Tamo ficando importante, maninha, pai, olha. Vamos lá, vamos falar disso aí. Olha que interessante, eu falei, poxa, eu já mencionei isso no meu livro e eu vou dar uma olhadinha, né? Deixa eu ver o que é que exatamente a gente fala sobre isso. Olha só. Na página 165 do capítulo, do último capítulo, né? Capítulo 10, diário, onde eu tenho o dia a dia do meu aquário, do primeiro aquário montado. Durante um ano, eu fiz a documentação de tudo que acontecia e como ele estava até os 360 dias, né? E no dia 185, 185º dia, eu escrevi: é engraçado como os animais se comportam dentro do tanque. A orelha de elefante, por exemplo, esse coral que a gente tem aqui, né? Orelha de elefante, já havia se acondicionado ao ciclo de iluminação do aquário, de tal forma que, mesmo que alterasse esse ciclo, ela se recolhia no horário que havia se acostumado. Na verdade, o seu, abre aspas, relógio biológico já estava, relógio biológico, fecha aspas, já estava, abre aspas, ajustado, fecha aspas,
ao relógio do aquário. Ok. Independente de você querer ou não, quando você tem um animal retirado do seu habitat natural e colocado dentro do aquário, esse animal ele é exposto a uma série de estresse assim violento. Isso inclusive leva muitas pessoas que prezam pela questão dos bons tratos aos animais, levanta aquela questão, aquela hipótese, né, de que, gente, no final das contas, por mais que nós tratemos bem, por mais que a gente tome cuidado, é inevitável a submeter esses animais a um estresse violento, um estresse bem considerável, bem generoso. E isso seria, de certa forma, falta de respeito para com os animais. Contudo, existem outros fatores que estão ligados à criação de invertebrados e de animais marinhos e de outras espécies em cativeiro, que tem a ver, inclusive, com preservação da espécie. A gente tem até um vídeo sobre isso no nosso canal. É sabido que, infelizmente, as autoridades brasileiras não entenderam ainda que a melhor forma hoje disponível ao nosso sistema, tá, de preservação ambiental é a permissão e o controle e permissão de corais brasileiros nas criações de aquário. A gente está aí, eu não tenho dados científicos para isso, mas eu já ouvi comentários de biólogos em que determinadas espécies já não estão mais sendo encontradas. Espécies que na década de 80, assim, você tinha milhares, né, que poderiam ser coletadas, em especial aí, os hidrocorais e tantas outras espécies, que hoje, né, depois da proibição da coleta dos corais brasileiros, infelizmente são os corais que mais correm risco de extinção. Quer dizer, você tem aí uma infinidade de todas as espécies de corais da Austrália, do Caribe, da Oceania, enfim, são mares em comum, e que estão lá preservadas e garantidas, porque o aquário é, antes de tudo, eu gosto muito dessa expressão, o aquário é um banco genético, onde você guarda informações a respeito da preservação daquela determinada espécie. É um zoológico, né, natural. E o que acontece no nosso país? Exatamente o inverso. Proíbe a extração, proíbe a coleta, alegando que o aquarismo destrói, que o aquarismo depreda, que etc, etc. E a gente sabe que não é nada disso. Pois bem, nessa linha de raciocínio, né, há de se entender o seguinte: quando aqui é dia, lá na Austrália ou em outra região, pode ser que seja 12 horas a mais, 20 horas a mais, enfim. Até pode acontecer que aqui é meio-dia, lá é meia-noite, né? Existe essa diferença de fuso horário. E, no entanto, é feita a coleta do animal, trazida para cá, colocada no aquário, e tudo isso gera um certo estresse. Passados-se alguns dias, alguns meses, o animal entra no ciclo, e isso vai acontecer até o momento em que ele é posto no aquário. Bom seria que, se nós pudéssemos fazer a coleta dos peixes, dos corais, sabe? Verificar que profundidade ele está sendo posta, para que a gente pudesse melhor distribuir dentro do aquário. Enfim, uma série de informações que, infelizmente, nós não temos acesso e não temos também condições práticas de fazer. Porém, assim, se um coral veio de lá 12 horas de fuso horário, e vamos pensar que outro coral veio do Caribe, com uma diferença de fuso horário, é óbvio que um não está casado com o outro. Mas depois de um tempo, o que ocorre? O coral passa por aquele processo de ajuste biológico, de ajuste do seu time, do seu tempo de dia e noite, porque toda a vida no nosso planeta é regida pelo Sol, é ela quem diz, é ela quem determina a existência no nosso mundo, fisicamente falando, e que, se o Sol mudar suas características físicas, por menor que seja a mudança, trará consequências provavelmente desastrosas à vida como a conhecemos.
serão necessárias mudanças assim em diversas áreas, em diversos fatores biológicos dos organismos para se adaptar a uma mudança da nossa estrela. Então, é sabido que a capacidade de adaptação do animal existe. Isso é fato. Porém, muitos defendem a hipótese de que, uma vez ajustado esse relógio biológico, tanto dos corais como dos peixes, da biota, é sabido que tudo isso está em harmonia de acordo com aquele fuso horário do qual o seu aquário pertence. Aí vem o estado e pá, 1 hora a mais aí, pega seus relógios, atrasa 1 hora. Significa que o coral que estava acostumado a acordar às 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, que é o caso dos meus aquários, acorda às 4, vai dormir à meia-noite, né, 8 horas de luz. Deu 4 horas da tarde pelo sol, pelo aquário, e eu vou olhar no relógio 3 horas da tarde. E meia-noite, que é 1 hora, 11h30, meia-noite, que é a hora que eu vou dormir e gosto de ver o aquário aceso, o aquário já apagou. Aí a gente tem a questão, poxa, o aquário ele não é apenas um objeto de estudo ou um objeto de preservação, um banco genético. O aquário é sim também um objeto estético. E como é que a gente pode fazer para que o animal não sofra esse estresse desnecessário? Simples, simples. Gente, nós temos 3 meses, né, de horário de verão. Concorda? Que tal se a gente pegasse essa hora e dividisse, fracionasse isso em 10 dias, que é o que eu fiz no aquário da minha casa. Cada dia eu vou lá no meu timerzinho e dou 5, 6 minutos de atraso. Eu vou lá, desligo o relógio, o timer, 5, 6 minutos, ligo o relógio. Vou lá, 5, 6 minutos, ligo o relógio. No 19º, 11º dia, 5, 6 minutos por dia, 1 hora de diferença. O animal consegue fazer a transição para o horário de verão sem prejuízo, sem estresse, sem aquela discussão besta desnecessária, né, sobre isso, porque é impressionante, eu recebo muita gente, mas muita gente, assim, desesperado em relação a isso. E é sabido que, assim, o que fere, o que machuca, o que altera de fato os animais dentro dos nossos aquários, não são as mudanças. Isso ocorre com pH, isso ocorre com presença ou não de nitrito, de compostos, nitrito não, de compostos no geral, isso ocorre com pH, isso ocorre com temperatura. Não há nenhum problema se o seu aquário tem uma oscilação do dia para a noite de 2, 3 graus de temperatura, desde que você não esteja dentro do aquário 10 horas da manhã, 10h05, 28, 29 graus, quando dá 11 horas da manhã, 22 graus. Eu já tive corais no inverno, eu já fiz várias experiências em relação a isso, onde eu tinha corais nacionais, corais chatos, aqueles, o cérebro brasileiro, aquele azul, né, lindo de morrer aquele coral. Qual que é o nome daquele coral, meu Deus? Acho que é Musmilia arte. É um coral maravilhoso, se não for, eu vou colocar a foto dele aqui, tá? E vou colocar o nome correto, me perdoem, é muito coral, muita coisa, e a gente não mexe mais, não pode mais mexer, não pode ter mais. Esse coral é um coral enjoado, é um coral chato de se manter. Eu descobri até que o que matava muito ele era luz, excesso de luz, porque mergulhando eu percebi que esse coral ele não ficava nem no raso, sempre em profundidade de 3, 4, 5 metros por aí, e normalmente eles não ficam para cima, eles ficam de lado, uma parte eles recebem sombra ou até luz por reflexo. Então é um coral que com toda certeza se alimenta de muito zooplâncton, é um animal que consome mais zooplâncton do que faz aí a fotossíntese, sim, mas também tem, claro, tem fotossíntese, tem zooxantela. E nesse aquário eu cheguei a ter esse coral durante muito tempo, não tive prejuízo, não tive morte, não tive nada, a 29 graus e meio. Da mesma forma, a gente conseguia no inverno
colocar temperaturas de até 22 graus e meio, 22, 23 graus, sem nenhum prejuízo, desde que todas essas mudanças não sejam feitas de forma brusca. É aí que entra a questão da teoria aplicada a essa característica do horário de verão, ok? Ou seja, não importa então se você usa qualquer tipo que seja a sua iluminação, T8, T5, HQI, que a gente está cada vez percebendo que está cada dia mais difícil achar as lâmpadas HQIs, né? Eu tenho a impressão que o mercado brasileiro talvez termine, não disponibilize essa lâmpada, especificamente essa lâmpada azul que a gente utiliza, mas com toda certeza a gente vai continuar comprando importada, vindo de fora, enfim. É uma coisa que vai ainda estar disponível muito tempo e não importa também se é LED, não importa se você faz ou não faz o pôr do sol, o nascer do sol. Eu já comentei isso aqui, né? Muita gente fala assim, mas Alberto, isso aí não dá estresse, acender de repente a luz? Se fosse de repente, né? Se eu apagar aqui, os peixes continuam vendo todo mundo, a gente continua, né, de boa. E dessa forma a gente consegue entender que essa questão do acender aos poucos, desligar aos poucos, é legal, é bacana, é mais uma característica natural que você traz ao ambiente. E se a lâmpada que você está usando é dimerizável, compensa fazer sim. Aqui, a minha ideia era acender escalonado, acender primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois desligar, para simular o vindo e o indo, né? O nascer e o pôr do sol. Mas eu precisaria instalar mais 4 timers, gasto a mais, enfim, por uma coisa que, sabe, não é um fato. E também acender primeiro branco, acender primeiro azul, a gente já comentou isso no capítulo sobre iluminação. Na natureza o correto é acender primeiro a branca, porque é um espectro mais quente, para depois acender o azul, que é o espectro mais próximo ao meio-dia, né, e desligar, mas também o pessoal acende primeiro azul, dá certo do mesmo jeito. Enfim, eu acredito que o recado esteja dado, tá? Da mesma forma, quando o horário de verão terminar, o que a gente vai ter que fazer? A cada dia, 5, 6 minutinhos, 5, 6 minutos, em 10, 12 dias, 10 a 15 dias, está tudo normalizado e não gerou o estresse desnecessário ao sistema, ok? É isso, feito. Vem cá, Ted, vem cá, Ray, larga esses equipamentos aí, rapaz. Vamos agradecer? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado ao meu pai, muito obrigado à minha mãe, muito obrigado à minha família, muito obrigado à minha esposa querida, muito obrigado a vocês. Obrigado, Ted, obrigado, Ray. Tchau! Ano que vem, hein? Vamos fazer a segunda edição. Vamos fazer. Tchau, gente. Até breve.